não há nada impossível, porque Ele é o Senhor dos senhores, é o Criador dos céus e da terra. Ele é perito em transformar coisas impossíveis em possíveis, porque Ele é o Deus do impossível. Que em nome de Jesus possamos viver hoje o sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa nação, porque eu creio em nome de Jesus que o impossível, ele começa dentro do nosso coração. E eu creio num Deus do impossível, num Deus que faz aonde o homem não pode fazer, que atua onde os médicos não podem atuar, aquele que enxerga o mais íntimo da nossa alma e preenche com poder, com cura, com milagre, com o impossível. E em nome de Jesus eu profetizo nesta noite o impossível de Deus acontecendo na tua vida, na tua família. Declare com tua boca, diga que o Deus do impossível está aqui, aleluia. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível está aqui, amém? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Existe uma promessa para a nossa vida, e eu creio que ela vai acontecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus, e que em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, que já estamos experimentando no meio dos louvores, que agora através da palavra, que em nome de Jesus você possa continuar sentindo a presença de Deus, o Deus do impossível. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos meditando sobre a série Sermão do Monte. Nós vemos que dos sermãos ali de Jesus, eu creio que seja um que tenha a maior expressividade, aonde ele coloca alguns pingos nos is. E hoje nós vamos falar, abra sua Bíblia em Mateus 5, amém? Você que é novo aqui, o Sermão do Monte se encontra no capítulo 5, 6 e 7. E tem ensinamentos ali, doutrinas muito profundas para a nossa aplicação. E antes de nós lermos, enquanto os irmãos vão procurando, Mateus 5, nós vamos ler a partir do versículo 21. Mas é importante nós entendermos qual foi a estrutura que Jesus trouxe para esse sermão. Porque se nós entendermos a estrutura, fica mais fácil para nós entendermos o formato, fica mais fácil a gente entender a profundidade que Jesus trouxe os ensinamentos. E é importante entender que Jesus escolheu essa estrutura. Ele começou falando sobre as bem-aventuranças. Quantos aqui estavam? Quantos aqui lembram das bem-aventuranças? Amém? Se você não ouviu essa mensagem, procure no YouTube da igreja, que está tudo lá. Nós falamos sobre as bem-aventuranças do versículo 3 até o versículo 12. Então ele fala: bem-aventurado os que choram, os pobres em espírito. E depois disso, ele diz sal e luz, do versículo 13 ao versículo 16. Ou seja, através das bem-aventuranças, nós somos sal para esse mundo. Nós somos luz para esse mundo. E na semana passada, o pastor Aparecido, ele falou um ensino a respeito da lei. Amém? E nós aprendemos muito, ele se aprofundou bastante no tema. E nós aprendemos que Jesus,
Ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir ela, e não só cumprir, ele vai colocar em prática, e ainda vai dar exemplos práticos, para que eu e você, para que nós possamos aplicar em nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o ensino a respeito da ira, amém? Então, os irmãos aí que vieram com o escudo invisível aí, já se proteja aí, não fiquem com medo, é a exposição da palavra de Deus, amém? Então, vamos à leitura. Mateus 5, a partir do versículo 21, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Porque se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Versículo 25. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhes digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém? Em reverência, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, aplica em nosso coração, que possamos ser admoestados, que possamos aprender e aplicar a Tua palavra em nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, durante as mensagens do Sermão do Monte, eu tenho observado que os irmãos, ainda não, mas durante a mensagem algumas caras de espanto, de medo. Eu até comentei aqui algumas vezes, mas gente, não tenha medo, amém? A palavra sempre fala aos nossos corações e nos ensina, não é para a gente ficar com medo, mas é para a gente aplicar. E pensando no medo, eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos, e não precisa levantar a sua mão, tá? Quantos assassinos nós temos aqui nesta noite? Amém? Não precisem levantar a mão. Como assim? Quantos assassinos nós temos aqui nesta noite? Quantas pessoas já cometeram um assassinato? Então, amados, a palavra de Deus vai nos instruir. E às vezes, amados, quando a gente fica nervoso, irritado, a gente fala muita besteira. E às vezes a gente consegue usar essa besteira como um jargão, como algo assim para você poder culpar essa besteira. E como que é isso? Né? Eu me lembro uma vez, faz um bom tempo, faz uns 5 anos mais ou menos, eu estava diante do meu gerente, Wilson Fontanese, né? Era o gerente mais bravo ali, mas a gente tinha um bom relacionamento. E chegou numa posição onde, quando a empresa tinha 7.000 funcionários, estava com 3.000, ou seja, estava diminuindo o quadro, nós tínhamos que assumir outras funções. E eu fui um dos escolhidos, para além da função que eu fazia, também cuidar da produção toda, porque também era a minha área de atuação. Eu estava lá fazendo a minha função e também a produção. Só que área de planejamento estratégico. E eu estava aprendendo ainda algumas coisas, e eu cheguei na sala dele, e olha que interessante. Eu falei algo, eu nem lembro o que eu falei. Aí ele pegou e falou assim, olhou bem para mim, né, e falou assim, eu não tinha certeza do que eu estava falando, mas falei, eu queria ter uma resposta, não queria ficar sem resposta. Aí que eu falei para ele lá, não lembro, mas eu lembro da resposta dele. Ele falou assim, Abner, eu gosto tanto de você, sabe? A gente tem uma afinidade, eu gosto do seu trabalho, então não jogue palavras ao vento. Aí eu falei, posso revisar a minha resposta? Ele falou, pode.
eu vou avaliar o que você falou e depois te trago a resposta. Ele falou, agora sim, agora você respondeu certo. Na nossa vida a gente tem uma tendência de falar muita besteira. E quando a gente fala, não volta atrás. E na verdade, depois que a gente fala, o estrago ele já foi feito. Aí não tem como voltar atrás. Então, amados, quando eu olho para o Sermão do Monte, especificamente o tema de hoje, o ensino a respeito da ira, eu quero chamar a atenção aqui. Será que eu e você, será que nós não estamos interpretando a Bíblia, a palavra de Deus como um todo de forma errada? Será que na nossa caminhada cristã, a gente está aplicando tudo corretamente a lei? Será que não existe nada que a gente por algum motivo está distorcendo, ou distorceu para alguma pessoa, em alguma situação comum? Será que as nossas atitudes e os nossos comportamentos, eles refletem o ensino de Jesus? E amados, nós precisamos entender qual é a verdadeira interpretação, para depois poder aplicar as verdades da palavra de Deus em nossa vida. Então, antes de nós aplicarmos, nós precisamos entender corretamente. E nesse texto aqui fica muito claro que eles não interpretavam corretamente. Na semana passada, o pastor Aparecido falou sobre os fariseus e sobre os escribas. E Jesus, antes de chegar nessa parte do sermão, no anterior, onde ele fala ensino a respeito da lei, ele dá como se fosse um carinho, antes de dar um tapa. Ele explica primeiro dizendo, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Por que ele estava falando isso? Porque depois ele ia falar algumas coisas que ia contrariar a forma com que eles pensavam. Agora, por que Jesus falou isso? Que nós acabamos de ler, nós vamos falar. Por que ele contrariou? Porque eles estavam interpretando e aplicando da maneira errada a palavra de Deus. E é isso que eu e você, como bons batistas, nós precisamos fazer. Nós precisamos interpretar corretamente, nós precisamos aplicar corretamente a palavra de Deus. E na primeira parte dessa mensagem, eu quero falar com você sobre interpretando o não matarás. Amém? Deixa o texto para mim, por gentileza, João, no versículo aí 21. Amém? A palavra de Deus então diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Não mate. É claro que Jesus, ele está referenciando o quê? Os 10 mandamentos. O 6º mandamento é, não matarás. Mas quando eu olho aqui e eu observo a palavra de Deus, eu vejo que na nossa tradução não é matarás. Amém? Perdão, na nossa tradução é matarás. Mas quando a gente vai no original, é assassinar. E existe uma diferença entre matar e assassinar. Eu me lembro de um amigo meu, que ele é policial. E certa vez ele mandou uma mensagem para mim, né? Ele já tinha tirado todas as dúvidas dele, ele tem um bom embasamento bíblico, e ele simplesmente mandou uma mensagem assim para mim: Pastor Abner, cancelei um CPF, e agora? Sabe o que isso quer dizer? Ele matou uma pessoa. Aí depois, discorrendo sobre o tema, é claro que ele já tinha entendido, ele ficou mal por um tempo, mas já tinha entendido, que no caso dele, então, significa não matarás. Eu não estou cumprindo o mandamento, então eu vou para o inferno? Não, porque o assassinato, ele é um crime premeditado. Aqui é uma intenção de matar, é um assassinato é um crime doloso, aquele que vai com a intenção de matar, ou seja, premeditado. E aonde a gente vê isso na Bíblia, por exemplo? Em Gênesis capítulo 4, Caim e Abel. Então nós vemos ali que Caim, ele fez toda uma situação, ele planejou tudo aquilo por causa da inveja da oferta que tinha feito. O que ele fez? Ele foi lá e matou. É o primeiro crime que nós encontramos registrado aqui na palavra de Deus. Então ele cometeu ali um assassinato. Então, amados, em legítima defesa não se caracteriza como
um assassinato, né? E sim como uma morte, uma legítima defesa. Mas quando eu vou aqui, por exemplo, não só nesse texto, mas em Êxodo e Deuteronômio significa repetição da lei, a gente encontra aqui no grego a palavra foneudo. Foneudo significa assassinato. Então todas as vezes que menciona morte, tanto em Êxodo quanto também aqui em Deuteronômio, sempre usa a palavra assassinato. E quando nós vemos no Sermão do Monte, onde diz, vocês ouviram o que foi dito nos antigos, não mate, está usando a palavra foneudo, que significa não assassine, não cometa um assassinato. E amados, por isso que depois em Gênesis 9, vai dizer, versículo 5, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a tua imagem. Então naquele contexto, qual que era? Era olho por olho, dente por dente. A gente vai encontrar isso na sequência do Sermão do Monte. Porque assim, se uma pessoa cometesse um assassinato, como que ela pagaria aquele assassinato? É com a vida dela. E ao interpretar isso, os fariseus e os escribas, eles interpretavam assim, assassinato é só quando uma pessoa literalmente vai lá, planeja e mata uma outra pessoa. Então se eu não fizer isso, tá tudo bem. Porque eles interpretavam ali ao pé da letra. E nesse texto que nós lemos, Jesus está combatendo justamente isso. Porque eles estavam interpretando da maneira incorreta. E o que Jesus está dizendo, meus irmãos? Vocês estão achando que assassinar é só você chegar lá e dar um tiro no coração da pessoa, que é um órgão vital? Ou então assassinar é eu dar uma facada, ou eu dar uma pancada na cabeça até ver o sangue escorrer? Era isso que eles imaginavam que era o assassinato. Mas Jesus, ele está abrangendo, ele está levando para um outro nível, não abolindo a lei, mas ressignificando algumas coisas que eles não tinham entendido na lei mosaica. E amados, alguns exemplos aqui, é quando nós entramos em nossa vida, nós estamos caminhando, e sabe quando você pensa, ou quando você fala, nossa, melhor que essa pessoa estivesse morta. Ou então você pensa e diz, nossa, é melhor que essa pessoa não estivesse aqui. Ou então você dissesse, nossa, melhor que essa pessoa ela não existisse. Mas olha o que a palavra de Deus vai nos ensinar. Em 1 João 3, no versículo 15, né, e Jesus ele está ensinando que o assassinato, ele é um pecado que ele começa onde? Dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Então é esse cuidado que nós precisamos ter. Em 1 João 3,15 diz, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. No versículo 17 diz, ora, se alguém possui recurso deste mundo, e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, nem da boca para fora, mas de fato e verdade, e nisto conheceremos que somos de verdade, que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Amados, se eu e você, se a gente, esse texto está dizendo, odiar o irmão, eu estou sendo um assassino. E o ódio, ele é um sentimento muito complicado. Nós vemos aqui que no versículo 21 diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento.
E no verso 22 ele diz: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E o que insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Amados, quando eu olho para a palavra de Deus, no versículo 22, eu vejo aqui ira, insulto e xingar, né? Tolo, xingar. Eu me lembro de uma ilustração, na verdade eu dei uma mexidinha nela, para entrar em nosso contexto, mas antes da ira, né? A ira seria um começo, mas antes da ira existe uma raiva. Quando você sente uma raiva por alguma situação, talvez você foi frustrado por alguma coisa e você sente aquela raiva. Isso seria como se fosse você pegar uma pedra que está no caminho, você ficou com raiva, o que você faz? Você chuta aquela pedra. Mas a ira, como está dizendo aqui, seria como se fosse você evoluiu essa raiva e você ficou irado. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa pedra e você vai tacar ela. E às vezes você vai acertar outra pessoa. Isso é aquela resposta rápida, aquela resposta que você ira e você vai lá e responde rápido. Isso geralmente é passageiro. Mas amados, geralmente tudo isso evolui aqui para o ódio. E o que seria o ódio? Seria como se fosse que você pegasse essa mesma pedra e colocasse dentro do seu sapato. Você vai caminhando, 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 e o ferido vai ser você. Porque, amados, é provado cientificamente que muitas das doenças, elas começam com o psicológico. Quando você fica com aquele ódio, amargando aquilo dentro de você. Isso traz para você somente infelicidade. E amados, o assassinato ele começa no coração, com o alimento da ira. E aí então vem uma pergunta aqui, né? Aonde Jesus, ele puxa o tapete dos fariseus e também dos escribas. E acredito que o nosso também. Quem aqui nunca cometeu um assassinato? Quantas pessoas será que em nossa caminhada cristã nós não assassinamos? Quantas mortes será que nós causamos? Porque é nesse nível aqui que Jesus está dizendo. Não necessariamente, é óbvio, uma morte física, mas uma morte espiritual, você causando morte, trazendo morte para a vida de outras pessoas. Mas os fariseus e os escribas olhavam para aquela situação, sabe o que eles diziam? Mas eu não matei ninguém. E às vezes eu e você com a religiosidade pensa, mas eu não matei ninguém. Ah, meu irmão, pense, será que você não matou ninguém? É isso que Jesus aqui está julgando. Quem aqui nunca matou uma pessoa? Talvez você tenha matado a sua mãe. Talvez você tenha matado o seu pai. Talvez você já tenha matado o seu irmão de sangue várias vezes. Talvez você tenha matado o irmão seu em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus está dizendo que em nome de Jesus nós não seremos como os fariseus e os escribas. Nós precisamos ter esse cuidado em nossa vida cristã, meus irmãos. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos reconhecer que nós precisamos ter aqui hoje uma mentalidade do qual precisamos entender que existe o perdão. E nós somos perdoados por Cristo Jesus. Nós precisamos oferecer esse perdão ao nosso próximo. E nós vemos aqui, ainda no versículo 22, que ele fala sobre a ira, também fala sobre o insulto e xingar. Então isso é uma coisa que nós não podemos nutrir na vida da igreja, jamais. Nós,
filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós podemos ficar, de alguma forma, irado, gente, não é pecado irar. A própria palavra de Deus vai dizer, e eu me lembro muito bem, né, alguns irmãos aqui talvez lembram, a Damares eu sei que lembra, a EBF, tinha aquele, era a minha mãe que fazia, né, tinha uma espécie de um lápis, e na ponta do lápis era uma cabecinha assim, ó, como se fosse um pássaro, e tinha a cabeça dele era uma esponja assim, uns fios assim, e aí ela colocava o olhinho, 2 olhinhos, nariz e a boquinha de um passarinho. Aí o que a gente fazia? Irai-vos. Aí bagunçava tudo o cabelo. Aí a gente arrumava. Mas não pequeis. E é justamente isso, meus irmãos. É do ser humano. Infelizmente é do ser humano. As pessoas são diferentes de nós. Nós podemos irar. Mas, amados, não podemos pecar. E pecar é quando essa ira começa a ferir outras pessoas. Porque na ira é porque você foi ferido e você não foi curado. Então o que você faz? Você fere outras pessoas. Então, meus irmãos, sabe quando você está dirigindo e aquela pessoa que de repente, sem querer, te fecha no trânsito e você mata ela? Sabe aquela pessoa que geralmente faz uma brincadeira sem graça e acaba matando uma pessoa ou ferindo uma pessoa com uma brincadeira? Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que em Efésios 4:26 diz: fiquem irados, mas não pequem. Em outras traduções diz, né? Irai-vos, mas não pequeis. Depois diz: não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. A ira é dar lugar para o diabo. Ficar nervoso é dar lugar para o diabo. Então, amados, não deixe que o diabo te use através da ira. Porque na verdade, quando nós iramos, quando nós ficamos bravos, a gente fala um monte de besteira. E sabe quando a gente depois fala assim: desculpa, eu estava nervoso. Quando a gente está nervoso, a gente fala um monte de besteira. Só que aí você já matou, aí você já assassinou. Então, amados, a palavra de Deus já está dizendo. Então, nós possamos ser, em nome de Jesus, não aqueles apenas ouvintes, mas aqueles praticantes da palavra de Deus. Frutos do Espírito, fruto do Espírito, um deles, domínio próprio. Precisamos ter domínio próprio. E geralmente, como que a gente mata os outros? Com a boca, com o que a gente fala. Pode ser com atitude também, mas precisamos viver como cristãos, viver como a palavra de Deus. E, amados, nós temos que aprender a trabalhar com o nosso coração, porque é o nosso coração que vai guiar os nossos atos. Nós sabemos que, como nós falamos aqui, a Bíblia também fala sobre a ira de Deus, não pode deixar de falar disso. Então, de novo, não é pecado você irar. Existe a ira de Deus, que é uma ira benéfica, mas o que eu estou falando aqui, e o que está dizendo no texto aqui em Mateus, é outro tipo de ira. É aquela ira que vai te ferir, que vai te machucar, não para o seu bem, e também não para o bem, obviamente, do próximo. Então, amados, que não demos lugar para o diabo. Então, em primeiro lugar, amém? Nós precisamos interpretar corretamente a palavra de Deus. Então, eu creio que os irmãos já sabiam, mas se você não sabia, quando diz não matarás, não está falando somente de uma questão literal. Quando fala assassino, muitas das vezes você pode ter sido usado pelo diabo para assassinar outras pessoas, amém? Então a palavra de Deus está admoestando nós, amém? Todos nós, para que possamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala, amém? Na segunda parte desta mensagem, no verso 23 e 24, diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte
e faça a tua oferta. Amados, coloca no versículo 23, por favor. Amém? Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender, para entender esse texto aqui, nesse contexto, que aonde tinha o altar dos judeus? O altar dos judeus era em Jerusalém. Amém? Pergunta de escola bíblica dinâmica. Amém? O altar era em Jerusalém. E todos vinham de longe para poder chegar em Jerusalém. E vou dar um exemplo aqui da Galileia. Para os galileus ali entregarem a sua oferta, eles tinham que sair da Galileia e ir aonde? Até Jerusalém. Só que, gente, eu fiz os cálculos aqui mais ou menos, seriam 2 dias a pé. Olha só, 2 dias a pé. Naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, então o pessoal tinha que andar. Amém? Alguns irmãos aqui interioranos, amém? 2 dias de caminhada tranquilo. Dá para fazer de boa. Mas Jesus está dizendo que imagina essa pessoa que fez essa caminhada de 2 dias e chegou lá para entregar a sua oferta. Só que ele lembra que ele teve um problema com o irmão dele. E olha só, não está dizendo se o problema é causado por você. Mesmo que seja com outro. Olha só, às vezes você não fez nada, mas você não tem uma situação resolvida. Quem está dizendo? É melhor que você volte toda a caminhada, mais 2 dias a pé, e você vai lá e você se acerte primeiro com o seu irmão. Amados, quando nós falamos de palavra de Deus, nós precisamos sim ser radicais. E às vezes radicais, os irmãos estão achando, quando vê alguém pecando aí fora, é pegar a Bíblia e tacar na cabeça dele. Não, isso é religiosidade. Isso você está se equiparando com os fariseus ali, com os escribas. Eu estou dizendo que nós temos que ser radical com o ódio que nasce dentro do nosso coração. Obrigado, meu irmão. O ódio que nasce dentro do nosso coração. E às vezes nós somos radicais com tanta coisa. Às vezes somos radicais com tantas coisas secundárias. E não somos radicais com uma coisa óbvia, uma coisa primária, que é deixar o ódio nutrir nosso coração e sair ferindo todo mundo. Então que em nome de Jesus possamos ser radicais, porque senão o ódio ele vai tomar conta da nossa vida. E a palavra de Deus vai nos dizer que do coração ele procede o quê? As fontes da vida. Então que em nome de Jesus possamos alimentar o nosso coração de coisas boas, possamos ser radicais contra o ódio, radicais contra a ira, e que possamos em nome de Jesus praticar a palavra de Deus. Então no versículo 23 diz, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, a outra pessoa tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta e vá primeiro reconciliar com o seu irmão. Uma nota de rodapé muito importante. Geralmente os irmãos imaginam a oferta como um momento que você traz uma oferta financeira. Mas naquela ocasião não é, e hoje também, não é só em relação a uma oferta financeira. É o fato de você servir a Deus com a tua vida, você está ofertando o seu tempo. É todo e qualquer tipo de oferta. Então, amados, nós precisamos ser radicais. E continua dizendo, deixe a sua oferta e primeiro vai reconciliar com o seu irmão. Então você volta e faça a tua oferta. Então, amados, precisamos praticar desta forma. E no versículo 25, a parte 3 desta mensagem, o justo juiz. A palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 25, entrem em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho. Para entender aqui o contexto, como que funcionava naquela época. O juiz, ele ficava dentro do templo.
Então ali tinha o templo de adoração, o templo que se entregavam as ofertas, e ali também tinha o juiz. Então quando uma pessoa tinha algum problema, o que ela fazia? Ela ia diante da pessoa ali responsável, do juiz. O que esse juiz fazia? Ouvia aquela pessoa e ele mandava, olha só, ele mandava, se ele visse que aquilo ali realmente era algo factível, era algo que realmente importante, ele mandava a própria pessoa trazer o outro. Então pega e traz o outro aqui para que ele seja julgado. Então a pessoa naquela cultura judaica, ela tinha que ir lá buscar a pessoa que ofendeu ela e trazer ela diante do juiz. Olha só, era dessa forma. E amados, o que Jesus está dizendo? Nesse caminho que você faz para ir buscar essa pessoa, nesse caminho, se conserte com ela, se reconcilie com ela. E amados, nós precisamos entender que a maior reconciliação do mundo já aconteceu em nossa vida. Nós precisamos transbordar isso na vida de outras pessoas. Aí continua dizendo, para que o adversário, ainda no versículo 25, não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. E termina dizendo, em verdade lhes digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Meu irmão e minha irmã, não se iluda. Não se iluda, porque existe um juiz justo, e ele sabe julgar o quê? O coração. A palavra de Deus diz que ele conhece o teu coração, ele sabe dos seus pensamentos, do mais profundo da tua alma, do teu âmago, ele conhece tudo. Então nós não podemos nos iludir com a nossa justiça, o que nós achamos que é justo, o que nós achamos que é certo, porque o que eu e você, o que nós achamos não importa, o que importa é o que a palavra de Deus diz, e quem vai julgar, é o nosso Senhor que vai julgar todas as coisas. Então não podemos nos iludir, e achar com essa falsa justiça, que há em nosso coração pecaminoso, que nós podemos justificar alguma coisa, que nós não podemos, só Deus para nos justificar, através de Jesus, na cruz do Calvário. E amados, a consequência aqui, é uma sequência crescente aqui, ó, julgamento de tribunal, inferno de fogo. Então amados, não alimente o teu coração com coisas ruins, com ódio contra teu irmão, e que em nome de Jesus, possamos entender isso. Amados, constantemente, a gente entra em contato com outros pastores, graças a Deus não vão usar um exemplo daqui, que a igreja aqui é uma bênção, mas muitos pastores me relatam, que às vezes num aconselhamento pastoral, a pessoa diz, mas eu tenho raiva de fulano de tal, eu tenho ódio, eu tenho o direito de ter raiva, porque eu sou humano, eu tenho o direito de ter ódio, porque eu sou humano. Amados, nós precisamos entender, em nome de Jesus, que isso não ajuda a família de Cristo, não ajuda, não podemos alimentar ódio, não podemos alimentar raiva. Eu imagino Deus dizendo, quem é você para ter raiva de alguém? Era para eu ter raiva de você, pecador, e morri na cruz do Calvário por você. Chega a ser estranho você poder ter raiva de alguém. Amados, eu não sei o quanto você foi ferido por alguém, mas eu sei de uma coisa: nós somos representantes de Deus aqui na terra, e nós já falamos sobre ser sal da terra e luz do mundo. Nós estamos falando muito sobre isso, e amados, é através do relacionamento. Então não tem como você dizer que você ama a Deus, se você não consegue viver em amor com o seu irmão, Bíblia. É a Bíblia que diz, não sou eu que estou falando. Então, amados, precisamos rever
os nossos conceitos. E os irmãos estão com cara de assustado de novo. Isso vale para mim e vale para você, meu irmão, né? A verdade é que nós não podemos sozinhos. A vida cristã, ela é uma vida de santificação, e todos sabem aqui que a santificação é um processo, amém? Mas que possamos ser admoestados, que possamos a cada dia replicar. E se há algum assassino aqui nesta noite, peça perdão para Deus, procure não assassinar as pessoas, amém? Deus te chamou para falar coisas boas, para falar de bem, para falar das boas novas da salvação, e não para outras coisas. Uma vez, isso aconteceu comigo, tá? Conversando com uma pessoa, ela disse assim, né? Mas eu não confio mais em fulano de tal. Sabe o que eu respondi? Como assim? Você não deveria nem confiar em você mesma? Vai confiar no outro? Amados, nós precisamos confiar em Deus. Em Deus. Eu não sei o quanto você foi ferido durante essa caminhada cristã. Eu não sei se por algum motivo talvez eu tenha te ferido, ou o irmão do teu lado tenha te ferido. Mas eu creio em nome de Jesus no poder da reconciliação. Eu creio no poder de Deus. Eu creio em nome de Jesus. E amados, para finalizar esta mensagem, eu convido a todos a acompanhar comigo Mateus 22, 36. Glória a Deus. Jesus estava numa situação ali, que ele foi mais à frente, Mateus 22, ele foi indagado ali por algumas pessoas, e eles perguntaram, e nessa estrutura aqui, hoje nós falamos a respeito aqui da sexta, aqui, mandamento, semana que vem vamos falar de mais um e assim por diante, mas ele foi perguntado, versículo 34, 2 antes, por favor, diz, entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em um conselho. Um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu, então vamos lá, de todos os mandamentos, dos 10 mandamentos, ele está perguntando, qual que é o principal? Qual que é o maior deles? Aí Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amados, amor, é isso que nós precisamos. Precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Independente das pedras que você jogou ou que jogaram em você, independente das circunstâncias da vida, e Deus sabe o tanto que você sofreu até aqui, e eu sei que a caminhada cristã não é fácil. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E às vezes nem 1% do que os discípulos de Jesus, principalmente ali, sofreu, nós sofremos. E às vezes não liberamos um perdão. E às vezes a ira, a raiva, a ira e o ódio vem tomando conta do nosso coração, preenchendo a nossa vida, acabando com a nossa vida. Mas em nome de Jesus, se você entrou com esse sentimento aqui, em nome de Jesus ele vai cair por terra agora. Eu creio. Quero convidar você, Ministério de Louvor, pode me ajudar, por gentileza? Eu quero convidar você, e geralmente, em ceia, a gente fala, e é verdade, examine-se a si mesmo. Não é eu que vou te examinar, não é o outro irmão, não é um líder que vai te examinar, não é teu pai, não é tua mãe.
Examine-se a si mesmo, é você que vai se examinar. E às vezes a gente tem uma incorreta interpretação, achando que é só você esperar no começo do mês, para durante a ceia você pedir perdão para Deus, e já era, está tudo certo. Não, gente, está amarrado em nome de Jesus, não é só isso. A palavra de Deus fala que você vá até o teu irmão, se conserte com ele, depois vai fazer a tua oferta. Então, se você não lembrar de nada, peça ao Espírito Santo que te lembre de algo. Se você ofendeu ou foi ofendido, ou as duas coisas, se você ofendeu e foi ofendido, coloque diante de Deus nessa noite, peça perdão a Ele, e em nome de Jesus, pratique a palavra de Deus, ame o teu irmão, reconheça que nós precisamos considerar o próximo superiores a nós mesmos, e muitas vezes não é isso que nós fazemos. Então convido você a baixar a sua cabeça. Quem quiser também se ajoelhar, fica à vontade, ou ir para um outro lugar, mais à vontade, e ore nesse momento, e coloque diante de Deus, assim como eu coloquei durante essa semana. Coloque diante de Deus, quantas pedras você jogou, quantas vezes você foi usado pelo diabo, através da raiva, da ira, e falou um monte de baboseiras, palavras ao vento. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que você e eu, que nós amadurecemos nesta área, que possamos falar aquilo que Jesus falaria. Ore neste momento, coloque diante de Deus, amém?